há quase 3 anos. Nós sempre reunimos aí palestrantes renomados, parceiros, amigos, clientes, para fazer discussões relevantes aí na área da saúde, com sempre a pauta com assuntos que são de interesse de todos, né? Hoje estamos aqui abrindo essa mesa com a presença aqui de ilustres amigos que daqui a pouco vão se apresentar, e teremos durante essa semana 3 mesas, né? Hoje, amanhã e depois de amanhã, sempre às 10 horas, com temas distintos e palestrantes distintos, e a participação do pessoal que está online com a gente e que pode também interagir através do chat, fazendo perguntas aos nossos palestrantes. Então, quero dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos, e principalmente aqui os nossos palestrantes que estão hoje com a gente. Como eu disse, são nossos amigos, então será um bate-papo informal, mas com um assunto bastante importante para que a gente possa trazer ao conhecimento dos gestores hospitalar, em comemoração, né, ao Dia do Hospital, que foi ontem, e o Dia do Administrador Hospitalar, que é dia 14 de julho. Então, nós fazemos sempre esse evento no mês de julho para que a gente possa comemorar, então, esse dia tão especial. Então, para mediar essa primeira mesa, nós temos aqui o Dr. Francisco Balestrin, que vai fazer a mediação dos nossos amigos palestrantes, e para quem eu já passo a palavra, então. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a vocês que estão aqui com a gente. Um alô também para o pessoal que está nos seguindo aí pelo Zoom. Sempre um prazer, viu, Fabinho, estar junto aqui de você, que é um batalhador do setor de saúde já há muitos anos. Então, aliás, todos nós aqui, de alguma forma, temos alguma carga, né, genética já no setor de saúde há muitos anos. Então, eu vou aproveitar. Vocês, não sei se me conhecem, mas meu nome é Francisco Balestrinho, já tenho uma carreira longeva aí no setor de saúde, né? Passando por várias entidades, várias situações. Mas importante, quem está aqui hoje são os nossos convidados que vão falar conosco, né? Eu vou começar lá da ponta direita ou ponta esquerda, não sei, depende de quem estiver olhando daqui, né? Ou daqui ou daí. Então, Valdecir Galvão, né? Esse homem é meu amigo há quase 40 anos, né? Já temos assim uma vida institucional grande. Valdecir já foi de muitas mudanças no setor de saúde. Hoje está numa instituição maravilhosa, né, que ele com certeza vai falar um pouquinho para a gente a respeito dela, mas que é uma das instituições paulistas, né, e paulistanas de um modo geral, porque está aqui em São Paulo, que mais orgulha a nossa entidade, né, o nosso grupo de profissionais, porque trata de um assunto que é muito importante já há muitos anos e é uma instituição de ponta, de frente, que todos nós, de alguma forma, temos que saudar, né? Valdecir, muito prazer estar aqui com a gente. Se você quiser falar um minutinho aí, okay, só se apresentar melhor do que eu te apresentei, você, por favor, fique à vontade. Como sempre, Balestrinho, você é preciso. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer aqui, Fábio, em nome, cumprimentar os colegas aqui de mesa e todos aqui presentes que estão assistindo também online. É uma alegria sempre muito grande estar aqui. Eu sou administrador hospitalar, Fábio, então é um orgulho. Eu acho que é muito importante esse foco, né, que há muitos anos o administrador do hospital era um médico, né? Hoje é um gestor, né? Não importa a formação de base, mas sim preparado para isso, dada a importância do setor de saúde, tem que ter profissionais preparados para isso. Então, é um orgulho estar aqui e teremos uma manhã, com certeza, brilhante aqui com todos os colegas aqui na mesa. Muito bom. Do lado do Valdecir, a gente tem o Marcel Cordeiro. Deixa eu ler o nome do escritório dele aqui, que não é simples, não. Sócio do Balera, Berbel e Mitney, advogado. Falei certo? Certinho. Olha aí, eu certinho. erro o nome do Valdecir, mas não é esse nome aqui. Marcel, por favor, se você puder falar um minutinho a respeito do seu dia a dia. Bom dia novamente. Faço minhas as palavras do Valdecir.
Agradeço o convite da Healthcare. Para a gente é um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Eu sou advogado, sou especializado em direito previdenciário e trabalhista, mas com grande atuação no segmento de saúde. Então, o nosso escritório tem diversos clientes na sua carteira que pertencem ao segmento de saúde. E, assim como o Valdecir, acho que a gente vai ter uma manhã bem bacana aqui, vai poder conversar sobre assuntos bastante importantes. Obrigado. Obrigado. Do seu lado, o Wilson Pedreira, que eu também já conheço há muitos anos, desde a época do Hospital Albert Einstein, muitas outras do Fleury, várias instituições, e que hoje está aqui como diretor de novos negócios, se eu não me engano, do Hospital AC Camargo, Cancer Center, e está vindo substituir o CEO, que é o Victor Piana. Cara, um super prazer estar aqui com você, viu? Por favor. Obrigado, Fábio, pelo convite. Meu nome, em nome do AC Camargo. É um prazer discutir assuntos importantes do nosso mercado, um mercado complexo, numa economia complexa. Então, acho que o debate de ideias, a difusão de conhecimento é sempre importante para todos nós. Legal, legal. Do lado dele, o Marçal. Marçal, todos vocês também, quem não conhece, deveria já ter conhecido, né? O Marçal, ele é um dos grandes representantes da área de análise financeira das nossas instituições. Quando eu era presidente da ANAP, o Marçal nos ajudou muito na estruturação dos nossos comitês, das nossas estruturas de discussão, principalmente no projeto SINHA. No SEBEX, que é o Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, o Marçal já nos brilhantou com várias falas, várias discussões. Realmente é um ícone desse setor. Muito bom estar aqui com você, viu, Marçal? Um abraço. Palestrinho, obrigado pelos elogios, pelas referências. Fábio, super obrigado pelo convite. Estou aqui com a dura missão de substituir meu presidente também, que infelizmente se ausentou, não pôde estar aqui com a gente, mas é um prazer. Eu acho que tenho comigo que esses campos de discussão, essas mesas abertas de discussão sobre o setor, elas trazem tanta riqueza quanto os nossos estudos, apresentações, etc. Às vezes eu tenho ali a convicção de que a gente precisa fazer mais iniciativas como essas, né? Discussões abertas sobre o desenvolvimento setorial, né? Tradução, colocação de ideias, né? Compartilhamento de informações. Então, super o prazer de estar aqui e obrigado pelo convite. Ótimo, excelente. Vamos fazer o seguinte, então. O Fabinho me deu aqui a dica, né? Vamos começar com o Marcel, que vai fazer para nós uma pequena apresentação que ele preparou, né? Sob o ponto de vista daquilo que tem a ver com a pejotização, né? Do setor de saúde, que é um assunto que interessa a todos nós, a quem gosta, a quem desgoste. Então, vamos ver como é que esse assunto hoje ele está se apresentando para as nossas instituições. Eu não sei que dica que você vai dar para a gente continuar ou para a gente parar, mas vamos ver. Por favor, a palavra é sua. Obrigado. Pessoal, uma apresentação bastante curta, são só 4 lâminas. Nessas 4 lâminas, a ideia aqui é trazer para vocês um panorama do que é chamado de pejotização. Termo esse que começou de maneira pejorativa, né? Pejotizar significa contratar uma pessoa jurídica. Ter um negócio aqui no Brasil traz uma série de desafios, sejam desafios comerciais, tributários e desafios do negócio, propriamente dito, no que diz respeito à contratação de mão de obra. Nessa próxima lâmina, por favor, nós temos os 2 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho que trazem o que é um empregado. O que é um empregado? O empregado é aquele que trabalha sob risco de outrem. Então, eu tenho alguém correndo o risco econômico, essa pessoa presta serviços para esse outrem que corre esse risco, de forma pessoal, não eventual, recebendo salário e mediante subordinação. São 5 características. Quando eu tenho as 5 características juntas, eu tenho um empregado. E isso vem
desses 2 artigos da CLT. Dessas 5 características, 2 delas são periféricas. Essa questão de risco de outrem, que nós importamos do direito do trabalho espanhol, e que aqui a gente chama de alteridade, e a questão da pessoalidade. Quem presta os serviços é aquele empregado que eu contratei. Essas 2 questões são periféricas, e elas geralmente servem como ponto de convencimento para o juiz federal do trabalho, por exemplo, quando ele faz uma análise do caso em concreto. As 3 outras são principais: a não eventualidade, a onerosidade, receber pagamento, e a subordinação jurídica. Todos os trabalhadores têm essas características. Quando eu tenho as 5 características juntas, esse trabalhador deixa de ser um trabalhador do gênero e passa a ser um empregado. Se eu tenho, por exemplo, um trabalhador voluntário, ele vai trabalhar de forma não eventual, vai trabalhar de forma de forma subordinada, vai trabalhar de forma pessoal, vai trabalhar para alguém que está correndo o risco do negócio, só que não vai receber salário. Ele trabalha de forma gratuita. Então, trabalha sem ganhar nada. Não é empregado. Se eu falo de um prestador de serviços, e aí já entrando nessa questão da pejotização, a única diferença de um prestador para um empregado é a tal da subordinação. Na doutrina legal, eu tenho formas de encarar o que é subordinação. É difícil você dizer o que é subordinação. Nós temos autores que escrevem sobre isso em 3 linhas e autores que escrevem sobre isso com 10 ou 15 folhas. O que é a tal da subordinação? Nesse nosso bate-papo, a gente consegue resumir ou sintetizar da seguinte maneira: quando eu tenho um empregado, ou seja, alguém subordinado, esse alguém abre mão da sua liberdade. Abre mão da sua liberdade para seguir os comandos do empregador. Então, você vai trabalhar aqui comigo e você vai fazer isso, isso, isso. Você vai chegar tal hora, vai sair tal hora, o seu intervalo para alimentação e descanso vai ser tal hora, você pode ou não trabalhar nos finais de semana, as suas férias, se você não tiver filhos, ou se você não estiver estudando, vão ser em tal época. Então, o empregado, ele abre mão da sua liberdade. Ele é subordinado. O prestador de serviços, ele não é subordinado. Ele é, no máximo, coordenado. Por quê? Porque nós não podemos pensar que vamos ter pessoas dentro do nosso negócio fazendo aquilo que bem entendem, né? Então, há uma coordenação. Essa coordenação, ela geralmente é centrada na entrega de um resultado. Então, você precisa me entregar isso. Onde você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer, não me interessa. O que me interessa é a entrega do resultado. Essa definição de subordinação, como ela é dificultosa nesse plano das ideias, ela geralmente é capturada, por exemplo, numa audiência, por meio de perguntas. Então, o juiz federal do trabalho, quando ele está sentado na sua mesa e está pronto para julgar um caso de vínculo empregatício, ele faz uma série de perguntas para aquele trabalhador, no sentido de capturar ou não a existência desses 5 pilares. No Brasil, ser empregado traz uma série de reflexos, ou seja, eu tenho uma série de custos com a contratação de empregados, muito principalmente tributários. Então, toda vez que eu contrato um empregado, eu tenho uma série de contribuições que devem ser recolhidas sobre o salário daquele empregado. Ele, empregado, também sofre
retenções dessas contribuições previdenciárias e de imposto de renda. O empregador, além dessas contribuições, ele tem outros encargos. Ele tem fundo de garantia, que é um direito trabalhista, férias, 13º, além de várias outras coisas. Então, custa caro nós termos um empregado, não é barato. Tratar um prestador de serviços diminui essa carga de tributos e essa carga de encargos. É mais barato, por assim dizer, contratar um prestador de serviços, tanto para quem contrata como para quem presta os serviços. É mais barato. No Brasil, diferentemente de alguns países da Europa, ou você é empregado ou você pode vir a ser empregado. E aqui nessa lâmina, já entrando na parte da pejotização propriamente dita, a gente consegue constatar isso. Ou você é empregado, ou você pode vir a ser empregado. Nesse caso, em concreto, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, você tinha a contratação de várias pessoas jurídicas dentro desse negócio. O Ministério Público do Trabalho, por intermédio dos seus procuradores, avaliou aquela construção jurídica, aquele formato de contratação e entendeu que aquele formato era ilícito, que a contratação daquelas pessoas jurídicas não estava adequada, porque o que se tinha, na verdade, era uma relação de emprego. Então, eu tinha alguém trabalhando sob os prismas da alteridade, da pessoalidade, da onerosidade, da não eventualidade e, muito principalmente, subordinados juridicamente. Pessoas que abriram mão das suas liberdades pessoais para prestar os serviços. O Ministério Público do Trabalho constatou essa situação por intermédio de um inquérito. Esse inquérito virou uma ação civil pública, foi julgada pela Justiça do Trabalho, nas suas instâncias, e acabou desaguando no Supremo Tribunal Federal. Por que esse assunto foi para o Supremo Tribunal Federal? Porque é um assunto constitucional. Quem deve julgar a relação de emprego é a Justiça do Trabalho. Está lá na Constituição Federal. Esse julgamento da relação de trabalho, ele se confunde muitas vezes. Por quê? Trabalho é gênero, do qual emprego é uma das espécies. Então, dentro do gênero trabalho, eu tenho várias espécies. Emprego, prestação de serviços, avulso, eventual, autônomo, voluntário, dentre outras formas. Por estar na Constituição, o assunto foi para o Supremo, e o Supremo, de uma forma muito interessante, entendeu que tanto o posicionamento do Ministério Público do Trabalho quanto o posicionamento da Justiça do Trabalho, ao indicarem que aquele formato era um formato ilícito, esses posicionamentos estavam inadequados, não eram os posicionamentos mais assertivos. E, ao entender isso, o Supremo Tribunal Federal validou algo que nós, advogados, estamos defendendo há muito tempo, que é possível, sim, você contratar pessoas jurídicas. Não é um ilícito legal contratar pessoas jurídicas, é uma forma lícita, amparada, inclusive, pelo Código Civil de contratação. Então, eu posso contratar pessoas jurídicas, ainda que nós, atualmente, tenhamos esses extremos. Ou as pessoas são empregadas, ou elas podem vir a ser empregadas. Por quê? Pode surgir um questionamento como esse aqui, e se apontar que a contratação deveria se dar pelo prisma da relação de emprego.
Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento aqui, ele trouxe 2 pontos importantes. O termo pejotização não é pejorativo, ou seja, eu posso pejotizar, tanto posso pejotizar que aquela ideia da Justiça Federal do Trabalho de terceirizar apenas atividades meio caiu em 2017. Desde 2017, antes da reforma trabalhista, nós já podemos terceirizar atividades fim e atividades meio. Então, o Supremo garantiu isso, tirou essa pecha de que pejotização é algo pejorativo e mais, disse que o próprio trabalhador ele pode escolher trabalhar como pessoa jurídica. Por quê? Porque a carga tributária para ele também vai ser menor. Ele deixa de ter aquela retenção de imposto de renda, com aquela tabela progressiva bastante agressiva, e deixa de ter retida e arrecadada a sua contribuição previdenciária. Ele pode resolver fazer um plano de previdência, é uma ideia. Então, o Supremo, em fevereiro, ou colocou essa decisão de uma forma muito adequada, na nossa opinião, que é algo que a advocacia vem defendendo há muito tempo. Você pode contratar alguém que não seja empregado. Depois dessa decisão, o Supremo ele colocou mais 2 bastante interessantes. Essa aqui, por exemplo, que fala, eu acho que é anterior, não é essa mesmo, desculpem. Essa aqui deixa claro que para você contratar um trabalhador diferente, basta você observar a legislação. Então, vou dar um exemplo aqui, o dos motoristas. Eu tenho toda uma legislação específica tratando de motoristas. Se eu observar a legislação, que traz uma série de preceitos, eu posso contratar esse motorista sem vínculo empregatício. Então, o Supremo também deixou essa notícia para a sociedade. E assim como acontece com os motoristas, isso acontece com os médicos também, né? Então, a gente tem uma legislação específica para médicos, que, se bem observada, ela propicia a contratação sem vínculo empregatício. E aí, na terceira e última lâmina, a gente também vê uma posição do Supremo Tribunal Federal falando da auditoria fiscal. Como é que esse vínculo empregatício ele pode ser reconhecido? Ele pode ser reconhecido por intermédio de uma ação que é ajuizada pela pessoa física. Entende que, na verdade, de uma outra forma. Esse pode surgir com uma ação do Ministério Público do Trabalho, que faz uma investigação coletiva e ele percebe que há um grupo de trabalhadores em determinada situação, ele representa aqueles trabalhadores com uma ação, com um inquérito em nome daqueles trabalhadores, ou eu posso ter a ação de um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. O auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que também é um servidor federal, ele pode visitar hospitais ou clínicas, pode se debruçar sobre as formas de contratação e entender que as contratações por intermédio de pessoas jurídicas são inadequadas. E aí o auditor fiscal da Receita Federal afasta aquela forma de contratação escolhida e aproxima a relação de emprego. Então, o auditor da Receita caracteriza um vínculo, por assim dizer. Mas essa caracterização de vínculo é bem específica. É no sentido de você ter um empregado que recolha os tributos que são devidos em relação a essa... Não vai ser
preocupar com matérias, isso é mal remunerado, apenas a parte tributária. E nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, fica claro que essa visão do auditor pode ser revisitada em processo judicial. Então, se o auditor entender que aquela relação é de emprego, eu posso combater essa relação de uma forma um processo jurídico pertinente. Então, esse ano é bastante interessante. Por quê? Se desmistificou a partir de fevereiro, com base naquela decisão de penalização específica para o setor hospitalar, eu posso sim ter outras formas de contratação, além da contratação de emprego. E as outras formas de contratação são tão válidas quanto. Em apertada síntese, seria isso. Esse aqui também. Pode ficar. Esse aqui é mais bonito, parece um tacata. Olha, Márcio, bem interessante a sua apresentação. Eu vou te fazer uma pergunta antes de passar para os colegas. Vamos supor que eu tenho uma secretária. Eu sou médico e tenho uma secretária no meu consultório. Aí eu falo, pô, eu não aguento ficar pagando para essa mulher ticket de restaurante, salário, plano de saúde, etc. Então eu vou pejotizá-la. Eu posso fazer isso com uma secretária? Pode. Ou posso fazer isso com um outro funcionário qualquer? Você pode, só que você tem que ter em mente sempre o seguinte: a diferença do empregado para o prestador de serviços é a subordinação. Sim. A sua secretária vai conseguir trabalhar quando ela quiser, como ela quiser e de onde ela quiser? Se você responder essa pergunta de forma negativa, não, eu preciso dela aqui perto, para me ajudar. Se essa resposta for negativa, então você vai ter, na verdade, uma relação de emprego e não uma relação de prestação de serviço. Então é sempre bom perguntar antes de fazer pejotização, né? Não é tão simples assim. Muito bom, gostei. Valdecir, quando a gente estava chegando aqui, você fez um comentário bem bacana que eu prestei atenção, que você diz, a gente está falando sobre telefonia. Eu estava pedindo o telefone novo do Marçal, que na realidade é o antigo, né? Mas ele tinha um telefone também fixo, que ele falou, pode apagar que eu não uso mais telefone fixo. Ele falou, pô, quase ninguém está usando o telefone fixo hoje em dia. Isso, de alguma forma, acabou interferindo no meu processo lá na ACD de doações. Então, veja, que como um processo novo dentro da sociedade, fez de uma hora para outra todo o mecanismo que você tinha de captação entrar em colapso. Explica um pouquinho mais para a gente isso daí, e muito cá entre como é que você resolveu essa questão, porque espero que vocês tenham resolvido. Eu te falo que, na verdade, Balestrinho, eu até faço... você postou ontem sobre gestão e você citou, inclusive, isso, né? Que o gestor com as mudanças políticas e econômicas, e que se as pessoas mudam, a sociedade muda, a gente tem que se adaptar também, principalmente com o uso de tecnologias. Né? E essa relação é uma, por exemplo, o uso de tecnologia. A CD é uma instituição filantrópica e que tem como foco principal, o objetivo principal, o propósito dela é atendimento à pessoa com deficiência física. Para sustentar isso, e predominantemente SUS, né? A gente sabe aí como são a remuneração das tabelas do SUS, e a CD adotou, tem 3 modalidades hoje de financiamento disso, só para conceituar um pouco. Uma é a parte privada, que é planos de saúde, onde nós temos um hospital ortopédico, que atende plano de saúde, de modo geral, toda a linha de ortopedia de alta complexidade, que representa em torno de 65% do faturamento. 15% é remunerado pelo próprio SUS. E tem as doações, que são 20% para completar, são as doações. Só que as doações são doações estruturadas, né? Na verdade, a CD faz isso há 70 anos. Em 1950, Palestina, a tecnologia que era usada
Era um lençol, 4 pessoas, uma em cada ponta, circulando no centro de São Paulo, as pessoas jogavam as moedas pela janela e caíam no lençol. Né? Tem as fotos, os registros hoje, que era isso em 1950. Né? Era coletado isso. Depois surgiram os cofrinhos de colocar as moedas. Então, a CD ela estruturou essa metodologia de captação de recursos. Né? Então, hoje é um negócio bem estruturado e planejado para isso, para você conseguir se organizar ao longo do ano, como você consegue fazer o financiamento de toda a instituição. Uma delas é o programa, que nós temos o programa Teleton, que é feito junto ao SBT, que usa muito o 0500, para chegar no exemplo do telefone, que o 0500, e ele permite a doação por telefone usando o 0500 apenas em telefone fixo, ou celular pós-pago. Hoje a grande maioria tem telefone pré-pago ou então plano controlado, que esse não permite a doação. Então, isso a gente percebeu e viu uma queda significativa das doações de pessoas físicas. Então, você sempre tendo que se adaptar, acompanhando quais as tecnologias do momento. Por exemplo, hoje tem o Pix. Hoje todo mundo usa o Pix, é muito mais fácil, muito mais prático que a tecnologia que chegou. Então, essa adaptação das tecnologias tem que estar muito antenado em todos os sentidos, inclusive essa de captação. E planejado, né? Você consegue fazer uma estrutura, acompanhar uma estrutura com doações, desde que você tenha todo um programa disso, né? A doação não é você esperar alguém que chega, bate na porta e faça a doação. Você tem todo um planejamento anual e o ideal é você ter uma captação para usar no ano seguinte. Então, você consegue planejar com aquilo que você captou no ano anterior. Você consegue projetar e planejar o que você consegue fazer. Então, são programas de doações. Tem doações de pessoas físicas que você acompanha, tem pessoa jurídica. Então, na verdade, são essas modalidades do plano de saúde. Eu tenho que conversar com o plano de saúde, tenho que negociar com o plano de saúde para manter as receitas, o volume cirúrgico. Tenho que conversar com o governo, brigar com ele para tentar rever complemento de tabela do SUS, que hoje é muito defasada, e tem que conversar com o doador. Tem que manter esse contato com o doador, para manter essa regularidade. Porque o ideal, uma instituição que precisa das doações, é ter regularidade, não é uma doação única e espontânea. Claro, ela é muito bem-vinda, ela serve para algum projeto muito pontual, compra de um equipamento, alguma coisa específica. Mas para você fazer o custeio, você tem que ter regularidade. Então, tem todo um planejamento, um diálogo com esses mantenedores para você conseguir fazer um planejamento e conseguir projetar o crescimento da instituição. Então, desta forma, e a tecnologia está muito antenado. Você pega hoje, voltando à televisão, a televisão é uma tendência de audiência cada vez menor. Né? Então, você tem que seguir as redes sociais. Chegar nas pessoas das redes sociais, pessoas mais jovens, pessoas mais antigas ainda assistem televisão, assistem um programa, você pode pedir pelo canal da televisão. Ou então você tem que seguir as redes sociais. Então, o tempo todo, o gestor tem que estar antenado exatamente com as mudanças tecnológicas, com novos aplicativos e a melhor forma de você comunicar. E hoje, a gente perceber, para cada geração, quer dizer, tem a geração X, que eu acho que nós somos a X, Chico, talvez por aí, e tem a Z, né? Baby Boom. Quer dizer, ainda somos todos nós, né? Então, ainda somos do e-mail, da televisão. O Z já não, é muito mais do aplicativo, da tecnologia e do WhatsApp, apesar que nós também estamos muito nesse sentido, mas a tecnologia mudou muito disso. Então, tem que estar antenado com a população. Qual é a melhor forma de se comunicar, você chegar nas pessoas para isso. Então, essa é um pouco do acompanhamento que a gente tem feito ali no dia a dia para acompanhar a tecnologia e manter as doações e, com isso, conseguir manter o número de atendimentos que a gente faz aí, mais de 800 mil atendimentos por ano. 800 mil atendimentos por ano. Bacana. Bacana isso aí. Wilson, vou te fazer uma pergunta. Você é diretor de negócios, né? Talvez dos mais importantes centros de câncer, com esta denominação que nós temos no nosso país, com um perfil de prestação de serviço que vai desde a pesquisa, uma pesquisa muito elogiada que se faz lá, toda a parte de assistência médica que é muito focada, a parte de ensino, né? Mas principalmente você tem uma instituição que ela ultrapassa as barreiras e os limites do estado de São Paulo e do nosso país. Então, quando você fala de novos negócios, o que é que você está pensando? Qual que é a sua principal tarefa? O que é que um Cancer Center
como esse, ele consegue ter de novas relações, novos trabalhos, novos mundos, para que ele continue sendo uma instituição farol, né, dentro desse processo de atendimento de câncer no nosso país. Vocês têm tempo ou não? Vou tentar encontrar aqui algumas avenidas são importantes aí nesse comentário do Balestrin, né? Eu acho que isso remete às estratégias que nós temos que ter com o mercado de saúde, com a gestão de custos crescentes e a receita desproporcionalmente reajustada. A questão do modelo de saúde que a gente tem hoje, que é um modelo ainda muito baseado no fee for service, no pagamento por consumo, que premia duas coisas, né? Ele premia o desperdício e premia a incompetência, do ponto de vista prático. A gente não fala, ainda não tem reais propostas que remuneram o valor, que remuneram o desfecho. E a gente tem uma dispersão de recursos muito grande nesse mercado. Então, eu acho que a saída para o AC Camargo, né, e é isso que a gente tem trabalhado, e a saída para o mercado em geral, ou a saída são duas, né? O primeiro ponto é que nós precisamos investir na formatação de entrega de valor. Essa é uma frase, né? Qualquer lugar que a gente vai no mercado de saúde, a gente fala valor, 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 e é impressionante o quanto nós estamos pouco preparados como prestadores, como operadoras de saúde, como o mercado propriamente dito, para entregar esse valor. Como é que a gente quantifica valor, como é que a gente documenta o valor, o que nós estamos buscando. Então, isso a gente está se preparando para trabalhar com indicadores de desfecho, com sobrevida, com taxas de cura, com medicina baseada em evidência, de novo, uma coisa usada a exaustão, mas o que é isso? Como é que você faz um protocolo que evite o desperdício? Como é que você inclui ferramentas de gestão que automatizem ou facilitem o trabalho do médico ou do profissional de saúde para que você tenha um segmento desse protocolo, para que, no final das contas, você tenha indicadores e entrega de valor. E que você possa ter uma comparação no mercado para você subir a barra da qualificação que nós temos da entrega final dos serviços que a gente coloca. O outro ponto é a questão do desperdício. Uma frase que eu sempre falo, né, é que aqui na Avenida Paulista, em 4 quarteirões, nós temos 8 PET scans, né? E durante muito tempo, isso provavelmente durante muito tempo foi mais do que tinha em Nova York. 8 PET scans subutilizados, né? O que parece uma anedota gera uma distorção no mercado muito grande. Então, acho que o mercado ele precisa trabalhar com sinergias, né? Então, ele tem que trabalhar dentro dos novos negócios, o que a gente está buscando são parcerias com os diversos players do mercado, com operadoras de saúde, com outros prestadores, com empresas, com associações, para que a gente tenha uma otimização de recursos. Vou dar um exemplo rápido, ou 2 exemplos aqui. A gente tem uma parceria iniciada com o Hospital Sabará e a gente tem uma parceria com o Grupo Santa Joana, né? Nós não fazemos obstetrícia, nós tratamos câncer pediátrico, mas tem uma série de especialidades que estão no Santa Joana, que estão no Sabará, que nós não temos. E esse investimento seria desperdício de recursos. Por outro lado, nós temos um conhecimento em câncer, né, uma especialização, uma cadeia que ninguém tem. Então, a gente otimiza esses recursos com essas associações. Então, esta é outra avenida que a gente tem perseguido, a avenida de parcerias, para que a gente tenha otimização de recursos, diminuição muito grande do desperdício, para que a gente consiga lidar com o custo dentro da saúde e com a dificuldade de você financiar esse bem que é tão importante que a gente tem hoje. Então, de uma maneira rapidinha, era uma forma de abordar esses 2 temas aí.
Vamos falar sobre dinheiro? Um pouquinho, né? A gente passou aí 2 anos, ou 2 anos e meio, nesse ambiente aí de pandemia. Já passamos por altos e baixos, né? Talvez você possa até falar um pouquinho sobre isso, mas passamos por um momento inicial onde os nossos hospitais ficaram vazios, nossos centros cirúrgicos ficaram às moscas, as nossas instituições começaram a encher e ficaram plenas de pacientes com Covid, todas aquelas tragédias que a gente presenciou. Depois a gente começou no ambiente de melhoria, tivemos mais para frente a necessidade de trazer aquelas demandas que foram negligenciadas exatamente naquele primeiro ano. Bom, deixa eu te perguntar, você que acompanhou isso tudo, claro, do ponto de vista institucional, sim, porque você estava dentro de hospitais, mas acompanhou principalmente do seu ponto de vista financeiro. Eu queria que você desse para nós um desenho financeiro daquilo que você percebeu com essas, vou chamar assim, de flutuações, né, que ocorreram nesses 2 anos e meio. Bom, vamos falar um pouquinho de números, né? E é sempre um desafio, porque eu sempre comento que o nosso setor, ele demorou um pouco para fazer uma gestão adequada de caixa, simplificando um pouco a nossa conversa, né? Quando eu digo demorou um pouco, a gente captou práticas, captou profissionais de outros setores que já tinham vivenciado questões como essa e outros tipos de crise, né? E eu acho que eu sempre faço um recorte, e a gente estava falando sobre regulação, né? Da criação da ANS para cá, ou da Lei 9656, né? Que eu acho que foi para os hospitais, ela foi, primeiro, para as operadoras de saúde, mas, em segundo lugar, para os hospitais, ela estabeleceu uma quebra de paradigma, porque começou a discutir o que a gente discutia há pouco, que é a questão da produtividade, da eficiência, e começou a regular um pouco essa gestão do risco, né? Muito embora eu sou daqueles, Balestrin, que acha que esse processo ele vem acontecendo de forma gradativa, impactando o setor hospitalar. Primeiro, num primeiro recorte, impactou as operadoras pressionadas pela questão do resultado, pela questão sobretudo pelo encaixe dos regimes. As operadoras trabalhavam praticamente em regimes de caixa, e eu lembro da época que eu atuava em operadora, né? E esse processo veio adequando e veio pressionando as fontes prestadoras de serviço. E não preciso discutir isso com vocês acompanharam. A administração financeira nos hospitais era um aspecto relegado a um segundo plano num dado momento, né? Óbvio que quando as necessidades surgiam, o financeiro era acionado, mas isso era sempre um processo de retaguarda, um processo de apoio que ficava encostado num determinado espaço da organização. Eu acho que a gente veio vivendo e a gente veio se adequando a todo esse cenário político, econômico do país, vivendo essas crises que não foram pequenas. Falávamos há pouco do financiamento do setor, da dificuldade, porque muito se fala na inflação saúde, é a dificuldade da gente repassar e fazer esse equilíbrio econômico, e isso continua até hoje. A gente continua sendo obrigado a buscar alternativas em produtividade e eficiência para manter as instituições de pé, né? Discuti agora há pouco até com a nossa turma da ANAP, os prazos médios de recebimento chegando a 120, 100, 120 dias, né? E a gente continua pagando em 30, 35 dias. Ou seja, o equilíbrio, o malabarismo que a gente faz para adequar as instituições e manter os serviços de pé é algo digno de heroísmo quando a gente diz hoje, né? Falando da pandemia, eu estava comentando antes da nossa reunião, antes da nossa conversa, que a pandemia ela trouxe impactos severos para o setor. Nós tivemos que cortar custos, nós tivemos que restringir investimentos, que é uma dificuldade, um problema muito sério para o setor, porque, sob uma ótica, o investimento ele onera o setor, ele é aditivo, né, em termos de custo. Eu sempre comento que os profissionais, em tese, eles não substituem as práticas ou os exames, por exemplo. Eles adicionam exames e novas práticas, né? Então, toda a incorporação que a gente faz, sobretudo a incorporação tecnológica e novas tecnologias, assim como outros fatores,
são os fatores que oneram o sistema todo, né? Investimentos, fatores macrosociais, como o envelhecimento da população, a judicialização e outras questões. Do outro lado, o investimento positivo, o investimento em digitalização, para que a gente esteja up-to-date quando a gente analisa o mercado, a evolução de todos os outros setores, eu acho que a gente foi muito penalizado nesse período. De uma hora para outra, os hospitais passaram a ter taxas de ocupação ínfimas, né? Eu lembro que no início da pandemia, eu estava no Sírio-Libanês, eu passei 15 anos lá no Sírio-Libanês, de uma hora para outra, o centro diagnóstico tinha ocupação de 60%, 50%. E foi uma surpresa muito grande, porque convivendo em hospitais que funcionam 24 horas por dia e que nunca fecharam desde sua abertura, você olhar um centro diagnóstico vazio, olhar uma internação vazio, foi algo absolutamente chocante, né? E de uma hora para outra, a gente testado com a nossa capacidade de desmobilizar recursos. A palestra do Marcel foi excelente por causa disso, porque de uma hora para outra você tem um corpo funcional e que você começa a discutir de forma mais profunda o que é custo produtivo. Se discute isso, mas o que é custo produtivo, o que é despesa administrativa? Como é que eu desmobilizo saúde, cuja dificuldade de mobilizar novamente é muito grande, todos nós sabemos, né? Você desliga e hoje, pela falta de mão de obra especializada, a dificuldade é muito grande. Mas a necessidade de caixa demanda uma ação efetiva dos dirigentes. Então, nós tivemos, e junto com os presidentes, junto com os outros colegas, e entendendo que nós temos um setor que ainda opera de forma muito vertical, né? Não opera de uma forma horizontal, analisando a cadeia, pelos vícios nossos, aí, vícios que a gente está desenvolvendo, a gente está aprimorando, o problema passa a ser de todo mundo para uma questão de sustentabilidade. Então, estava brincando com o Valdeci quando eu cheguei, a necessidade de fazer predição de receita de verdade, começar a monitorar a receita, avaliar comportamento no Estado, avaliar comportamento no município e na instituição, para ver tendências e poder fazer predições adequadas. Necessidade de correr com linhas de capital de giro para sustentar a operação, para que a gente não passasse dificuldades. Então, não só eu me recordo de uma conversa que nós tivemos, acho que até você ajudou, Balestrin, facilitar com o Ministério da Economia para, vocês precisam olhar para o nosso setor de maneira efetiva, entendendo as nossas particularidades, o nosso ciclo financeiro, que é diferente de outras cadeias, né? Obviamente, contamos com o apoio do governo, não com o apoio que a gente esperava, mas um apoio que foi satisfatório para grandes organizações, mas a grande verdade é que todos nós tivemos que, como eu disse no início, desmobilizar, cortar investimentos para sustentar as instituições até meados de 2020, final de 2020. E no final de 2020, a gente começa a constatar uma mudança de comportamento da pandemia. Uma pandemia que gera receita pela conversão, ela começou a converter muito paciente para UTI e para as unidades de internação. Eu lembro dos números da instituição de uma conversão de 70%, o que sustentou a queda do volume cirúrgico das instituições, porque, de repente, os pacientes eletivos sumiram dos hospitais, até pela própria recomendação dos médicos, né? Então, nós tivemos que conviver com a redução do volume cirúrgico, com a redefinição de fluxos operacionais para dar segurança aos profissionais médicos, porque sabemos como os médicos funcionam, enquanto eles não tivessem segurança, o paciente não voltaria. Tivemos que conviver com restrição de investimentos e com buscar alternativas para poder garantir crescimento e rentabilidade em outros setores, a não ser aqueles setores que fariam com que o paciente ficasse no hospital e, obviamente, teriam o risco da pandemia. Final de 2020, 21, a gente já começa a ficar um pouco mais animado. E a gente faz um orçamento, considerando as tendências, um pouco mais arrojado. Não, esse negócio vai diminuir. Esse comportamento vai diminuir e os volumes vão voltar. Então, vamos manter as nossas reservas financeiras, vamos segurar os recursos, manter uma política restritiva de investimentos, esperando que houvesse uma mudança de comportamento.
Nós tivemos, sim, uma conversão ainda em 2021 bem interessante, o que trouxe para 2022 uma expectativa que a gente tivesse, atenuasse a questão da pandemia e a gente recuperasse volumes cirúrgicos e outras áreas em que a gente teve um desempenho muito baixo. Eu lembro que na discussão do planejamento orçamentário de 22 na nossa instituição, a gente orçou uma conversão de 30% do pronto atendimento. Só que a gente, neste momento, tem convertido 15% e a não recuperação plena do volume cirúrgico. Enfim, então a gente ainda está num ano, eu digo por todas as instituições, com muita restrição, com aumento de sinistralidade muito grande nas operadoras recentemente, porque o movimento começou a voltar, mas a não compensação da queda da sinistralidade naquele período em que a pandemia, em que os níveis de atendimento baixaram. Então, não está havendo um toma lá da cá. Então, lá atrás caiu, agora nas nossas negociações de reajuste, de recomposição de preço, a gente tem tido muita dificuldade. Então, a gente tem um fator socioeconômico e epidemiológico acontecendo, que a epidemia ainda tem impactado de forma efetiva as organizações, o que faz com que todas elas estejam ainda num cenário de alerta, num sinal amarelo. Do outro lado, a gente tem a economia como um todo, que nós não precisamos nem falar, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, ano com uma série de incertezas, petróleo, preço do petróleo lá fora, o que traz uma retração da nossa economia e um impacto muito grande na saúde suplementar. E na relação entre a principal fonte pagadora, que são as operadoras nas nossas instituições, uma dificuldade muito grande de fazer com que o serviço médico dentro das fontes prestadoras seja efetivamente remunerado. Aumento de glosas, aumento de descontos, aumento dos prazos médios de pagamento. Então, eu tenho dito que, e eu achei maravilhoso, as falas dos meus colegas foram maravilhosas nesse sentido para dar esse input, né? Nós vamos precisar trabalhar em parceria, não há outra alternativa. Nós vamos precisar unir forças e aproveitar as nossas competências principais e a expertise dos nossos colegas, dos nossos parceiros de mercado. Precisamos discutir desde redes de abastecimento ou modelos logísticos conjuntos, passando por iniciativas até chegar nas práticas de inovação, nas práticas de digitalização dos nossos serviços. Precisamos buscar produtividade de forma efetiva para não deixar que instituições, do nível de instituições que a gente representa e outras aqui que não estão representadas, desapareçam com o tempo no mercado. Isso é uma questão muito séria. Eu tenho dito isso de forma muito forte na instituição, porque hospitais de grande relevância para a sociedade brasileira e que têm uma entrega de valor diferenciada e precisam ter essa entrega de valor efetivamente remunerada, que é um tabu lá fora, porque lá fora você discute entrega, vamos discutir uma outra forma de remunerar os serviços, vamos discutir desfecho, ninguém quer ouvir falar nisso, não sei se vocês já tiveram essas experiências. Vamos manter na nossa prática tradicional de avaliação. E nós, como consumidores, queremos de forma até, vou colocar uma palavra forte, de forma ignorante, porque nós não conhecemos, mas nós queremos isso, nós queremos o melhor serviço, com o melhor desfecho, com a alta mais rápida possível, né? Mas o setor ainda caminha a passos de tartaruga nesse aspecto. Então, uma conciliação global, e a Agência Nacional é fundamental nesse sentido, acho que traria um caminho de mediação, se a gente conseguir, muito melhor, muito mais efetivo. Mas diria, Balestrin, para fechar, o ambiente não é um ambiente tranquilo dentro da maioria das instituições. Eu acabei de fazer as análises das principais do setor do ano passado, com uma exceção, todas pioraram o resultado. Todas tiveram perda de valor no ano de 2021, o que demonstra o impacto da pandemia e desses outros fatores que eu coloquei. No fundo, o que você disse é o seguinte, algo que eu também queria agora estender para os nossos colegas aí, e depois eu vou pedir para você também comentar em relação a isso. Parece que todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Essa é a grande verdade.
tá? Porque há anos, eu vou dar um exemplo para você de algo que você falou aí, que nós deveríamos aumentar as nossas sinergias, por exemplo, na área de logística, de compras, seria de se esperar. Não sei se vocês sabem, quando eu era presidente da ANAP, eu tentei montar aquele que se chama nos exteriores de GPO, Group Purchase Organizations, organizações importantes de compras de materiais e medicamentos e muitas vezes até equipamentos que existem nos Estados Unidos, são grandes corporações de bilhões que compram de uma forma organizada para as instituições, né? E são instituições muitas vezes sem fins lucrativos, ou são instituições que têm como propriedade os hospitais. Pois bem, aqui não conseguimos montar, porque as instituições elas sempre achavam que a vantagem competitiva delas não deveria ser compartilhada com os outros. Afinal das contas, elas achavam que elas compram melhor do que todas as outras. Então, por que eu vou entrar ou passar os meus conhecimentos? Isso é ainda, como você disse, é um tabu muito grande que a gente precisa passar. Outro aspecto que você colocou, eu concordo muito com você, é exatamente isso. Você conversa no mercado, desde 2001, quando nós fundamos a ANAP, a gente fala nos chamados modelos de remuneração. Eu não aguento mais falar nesse assunto. Há 21 anos que a gente fala. Agora esse tal de fee for service é a genie do mercado, tá? Todo mundo fala do fee for service, mas tem uma coisa, ninguém quer acabar com o fee for service. E eu não estou falando de prestadores, não. Estou falando também de operadoras, né? Porque também para elas funciona muito bem esse modelo. Porque, como você disse, elas podem produzir glosas administrativas, elas podem estender o prazo de pagamento. Não existe nenhum regramento no nosso mercado. É impressionante, todas as vezes que entra um diretor novo na ANS, aliás, eu até já desisti. Eu ia lá e falei assim, olha, vem cá, se você comprar uma coisa, um pneu, um seguro, você recebe o boleto e você não paga no prazo, você não tem multa. Você não pode até perder os seus direitos em relação àquilo. Por que nós, dos hospitais, não podemos cobrar das nossas operadoras de plano de saúde, ou quem nos paga? Porque nós fazemos isso com o cliente privado, né? A gente emite boleto, a gente promissória, né? Se o cara não pagar, a gente bota o jurídico em cima. Por que a nossa relação com as operadoras não é assim? Não estou dizendo que a gente deva ter uma relação ruim, muito pelo contrário, porque nós somos sempre um corpo procura em busca de uma alma e uma alma em busca de um corpo. Nós somos um só, né? Eles são os nossos grandes financiadores e nós somos os grandes prestadores de serviços deles, né? Somos a razão de ser de um e de outro. Então, a gente tem sempre que estar alinhado. Mas por que a gente não pode ter uma relação comercial normal nesse setor como tem em outros setores, né? Também não se quer mudar. Então, é exatamente em cima disso que eu vou agora formular uma pergunta para vocês. Afinal das contas, meu amigo Galvão, né? Marçal e Wilson, nós queremos mudar ou a gente diz que quer mudar e não quer mudar, cada um em seu setor? Vamos lá, pode ser. Palestrinho, é verdade. Já está encaminhando para o encerramento, né? Então, vocês façam esse comentário e depois, se quiserem, também já façam um comentário final aí para a gente nos despedindo dessa conversa gostosa que a gente está tendo. Palestrinho, desde 2001, você fala, realmente é algo que cansa falar de modelo de remuneração, né? É sempre a mesma coisa, todo mundo concorda, você senta todos os players numa mesa, todo mundo concorda que tem que mudar. Sai da mesa, mas ninguém dá o primeiro passo. Eu acho que tem algo um pouco antes disso, que é a confiança. É uma insegurança, e aí vem todos os aspectos. Eu acho que falta do conhecimento, até de informações, de dados dos dois lados, vou pegar operadoras e prestadores, e que não conseguem sentar, e o medo de dar o primeiro passo, de que tem que ser feito algum ajuste, e você não consegue voltar atrás e reajustar. Sempre alguém quer ter o controle
sobre a situação, seja ele o prestador, que ele é forte, então ele consegue ter operador, ou a operadora ter o controle do prestador de serviço. Então, a dificuldade de dar o primeiro passo é muito grande, e a insegurança dos dois lados. Você falou, por exemplo, do fee for service. Todo mundo ataca, mas ninguém quer sair. Um fator é esse, você vê operadoras que concordam, saem pelos bundles, os famosos pacotes, aí em algum momento percebe que aí não tem mais o motivo da glosa, quer voltar atrás, volta para o fee for service para manter aquela tradição, aquela cultura. Então tem um pouco da cultura, um pouco da coragem e da confiança, realmente de ter essa credibilidade de fazer a quatro mãos, prestadores e operadoras, avaliando periodicamente, ter que ser um ganha-ganha. Essa questão de todo mundo quer ganhar, só ganhar, e sem ter esse diálogo. Então, eu vejo sou um pouco cético disso. Eu acho que, não sei se a nossa geração vai conseguir ver realmente essa mudança. Então, por muitos anos ainda nós vamos ficar com o for service, vai para o bando, volta, valor, agora se fala muito disso, mas quando sai ninguém sabe como medir. Então, ninguém dá o primeiro passo. Eu acho que esse outro que vai levar muito tempo ainda. A verdade, eu acho que todo mundo quer, mas ninguém está achando o caminho do primeiro passo. E quem quer arriscar mais de dar o primeiro passo e de ter a credibilidade do outro lado. Eu não sei se é porque também existe uma rotatividade muito grande de gestores, se a gente for ver, tem isso dos dois lados. Então, hoje eu negocio com o Balestrin, amanhã já não é mais o Balestrin, o Fábio tem outra visão, então tem essa insegurança do mercado. Eu acho que esse é um fator que tem muito desse vai e vem no modelo de remuneração. Então, eu acho que todo mundo quer, ninguém achou a forma de avançar nesse processo. Então, acho que ainda nós vamos, por muitos anos, Balestrin, nós vamos ouvir debates, palestras sobre novos modelos de remuneração, que ninguém acha um modelo, e não, eu acho que não tem um modelo único para todos. Eu acho que tem que ser o modelo que seja adequado para o prestador, para aquela operadora. Tem que ter essa credibilidade de fazer isso. Você me pergunta, mas como? Sinceramente, nem eu sei. Porque quando você tenta, vamos conversar, do outro lado recua. Ou então eles vêm com uma proposta que você também recua, porque você também fica inseguro. Então, existe muito um pouco dessa confiança entre as partes. Eu acho que esse é um grande fator que nós, mercado, ainda vamos enfrentar muito. E aí, quando você vê essa instabilidade econômica, né? Inflação que sobe, né? A tendência, pega agora, a inflação veio, um dissídio que os hospitais muito é folha de pagamento, né? É um impacto aí de 2 dígitos. Você consegue repassar? Não consegue repassar. Porque também, do outro lado, tem a pressão das empresas que não aceitam que a operadora repasse a sinistralidade. Tem toda uma dinâmica econômica que realmente deixa todo mundo inseguro para dar esse passo. Então, ou então é o ano político, vamos deixar para o próximo ano. Ninguém fala em novos modelos agora. Então, eu acho que essa dificuldade, essa insegurança, ela vai persistir ainda por muito tempo. De qualquer forma, seria isso. Eu agradeço aí a oportunidade de contribuir um pouco aqui com essa mesa, com esse debate com meus colegas aqui. Legal. Eu vou pular você, Marcelo, que eu vou te fazer um outro tipo de pergunta, tá? Mais adaptada ao seu métier, tá? Fora isso que você falou, nós ainda temos uma série de ameaças no ar. Por exemplo, a PL 2564, que é aquela que estabelece um valor mínimo de salário, né, para os profissionais de enfermagem, nada mais justo, claro, né, foram os grandes heróis, os grandes elementos de resistência no fronte da assistência, principalmente nesse período da Covid, mas você levar um salário a R$ 4.750 ou a R$ 3.700, que é no caso do técnico de enfermagem, e 50% desses 4 que dá 2.000, você quer o homem de número, então o impacto disso são bilhões e bilhões de reais no setor público, no setor privado e naquele setor que significa de alguma forma tudo aquilo que tem a ver com a filantropia. Então é algo que a gente precisa ter sempre em mente também, que outras ameaças pairam por aí, fora tudo aquilo que querem fazer do ponto de vista de mudanças tributárias, né, que a gente também não sabe o que é que vai acontecer, e fora todo esse rolo compressor que a gente está vendo hoje nas nossas câmaras federais e no Congresso, que a gente não consegue entender
por que fazem isso às vezes, né? Mas vamos lá, Wilson. Você sabe o que eu acho, Balestrin? Eu acho que não, a mudança do modelo ela não é opcional, porque eu costumo dizer que o mercado de saúde ele aceitava desaforo, ele não aceita mais. Né? Hoje em dia, você tem as operadoras com sérios problemas, os prestadores com seríssimos problemas, gestão de caixa, indo pedir empréstimo para gerenciar o caixa, como ele falou. E a situação só vai piorar, se a gente olha os pontos de curva. Né? Falando um pouco do AC Camargo, a gente está na menor taxa, menor tempo de internação na UTI, o menor tempo de internação nas nossas unidades de internação nos andares, a menor taxa de conversão de pronto-socorro. Como é que a gente não vai remunerar isso? Né? Então, eu tenho essa esperança e eu acho que a necessidade ela vai se impor. O grande problema é a confiança, porque esse modelo do fee for service ele permite cambalacho dos dois lados, usando um termo chulo. Né? A gente, do lado do prestador, você estimula o consumo, a gente sabe, você bota lá para o seu pronto-socorro uma meta de conversão, de internação, você bota para a sua UTI, né? O diretor passa na UTI e fala, está 60% de ocupação, e você bota para dentro, e por outro lado, a operadora de saúde vai lá e, ao final do ano, coincidentemente, as taxas de glosa vão lá para cima, e eu teria histórias aqui para contar, que são histórias muito legais, assim, das justificativas, mas vamos lá. Só que ninguém vai conseguir sobreviver. Então, acho que a gente tem que evoluir com pacotes, com bundles, com previsibilidade, com compartilhamento de risco, que vai premiar quem tem qualidade, né? E, obviamente, que não vai acabar o fee for service. Isso a gente consegue fazer para um determinado grupo de patologias, mas neste grupo a gente vai conseguir gerenciar muito melhor o custo. Tem um truque que talvez, pela dificuldade que a gente está tendo, e talvez apresse um pouco o processo, que é a gente talvez sensibilizar o pagador da fonte pagadora. 70% a 75% do nosso mercado é financiado por empresas que têm, sim, relacionamentos de mais longo prazo, que é um limitador, né, que a gente tem para a gente adotar qualquer mudança no mercado. As operadoras têm um turnover muito grande das suas carteiras, mas as empresas não. E as empresas elas vão entender de uma maneira mais fácil a previsibilidade e o compartilhamento de risco. Então, talvez essa sensibilização seja uma saída para a gente apressar um pouco esse processo. Porque não tem jeito, né? Rapidinho, né? A história do cara que pula do 20º andar e quando ele passa no 3º, ele fala, por enquanto, tudo bem. Né? Não vai dar certo. Né? A gente vai bater no asfalto. Muito bom. Vou só complementar, porque eu acho que os colegas colocaram os pontos principais, né? Quando o Wilson estava colocando, eu estava lembrando, Balestrin, da última reunião que eu estou liderando o GT, o grupo de finanças aqui da ANAP, né? E eu fiz uma apresentação de 15 minutos, muito assim em linha do que o Marcel colocou aqui, e eu não consegui completar a apresentação porque meus colegas começaram a reclamar de questões setoriais e eu não conseguia falar o que eu estava apresentando. Tamanho o desespero dos financeiros nas pontas, tendo que conviver com os aspectos que os colegas colocaram aqui. Então, eu também tenho essa visão. Eu acho que nós estamos chegando, caminhando, se nós não fizermos nada, eu vou usar uma palavra forte, para um colapso. A mesma operadora que alguns dias atrás eu estava brincando agora e comentei, vamos tentar fazer um modelo aí de tentar criar com as áreas de inteligência nossa, vamos juntar as pessoas inteligentes aí, epidemiologistas, vamos começar a pensar nessa coisa do desfecho e a gente cria um piloto de um modelo de remuneração. Pega 5% da carteira, 5% do share, a gente destina. É a mesma operadora que está com índices de sinistralidade de 87%, 88%, e a mesma que disse o seguinte, eu não converso sobre isso. Então, nós temos um problema de uma, se a gente não fizer nada, uma falência do sistema, porque nós temos prestadores sofrendo
Médicos, não estou falando os grandes ou aqueles notórios, eu estou falando na média, mal remunerados. Equipes que precisam de programas de recursos humanos, programas de desenvolvimento, treinamento, investimentos nas instituições, a gente agonizando para fazer. Do outro lado, o governo, numa visão inicial da ANS, que eu lembro de uma visão muito privatizadora, lá no governo Serra, na criação da ANS, não sei se vocês lembram, que não, vamos sanear, do ponto de vista regulatório, que é o tema aqui da nossa conversa de hoje, porque vai atrair capital estrangeiro e a gente fomenta esse setor. Depois, um ideal mais estatizador, e agora eu sinto uma falta de identidade da agência, quando ela pega todos esses atores que a gente está discutindo e precisa regular essa brincadeira, né? Visto as discussões que nós tivemos sobre uma coisa tão básica, que é retorno de arquivo, lá em 2007, que a gente tinha obrigação de enviar os arquivos eletrônicos, mas não recebia o retorno eletrônico. Vocês lembram disso? Na pergunta que você fez, eu não isolo só a operadora, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que se enxergar em redes mesmo, como o Wilson colocou. Então, nós somos uma rede que provê serviços de saúde, temos portas, que são as operadoras, temos os pacientes particulares, temos médicos, clínicas, policlínicas, laboratórios, temos a própria indústria que nos fornece, que não está fora desse contexto, porque alguns reajustes têm sido proibitivos. Semana passada eu tive uma reunião com um fornecedor de equipamentos, eu falei, não, vocês estão brincando, acho que vocês estão em outro setor, porque não é o setor que eu atuo. Enfim, então, eu vejo o seguinte, respondendo a tua pergunta, confiança, compartilhamento, uma visão unificada setorial, é como se fossem dois PIBs diferentes, né? Ou vários PIBs diferentes. Nós temos um PIB de 10% dividido, é um PIB só. Então, uma visão mais compartilhada e uma visão de complementariedade. E eu acho que isso não há, por mais que se remunere, se pague, etc. Por isso que a gente tem esses problemas, né? É o que a gente falava agora há pouco. Se eu tiver uma medicina, uma prestação de serviço mais adequada, que vai custar mais barato, eu posso não te beneficiar no curto prazo, mas no longo prazo eu te garanto sustentabilidade também. Mas não, uma visão imediatista de curto prazo, de geração de resultado, de uma remuneração, não posso esconder isso, calcada em resultado, que faz com que as práticas não sejam uma prática de ganha-ganha. Então, precisamos de um mediador para isso. Eu acho que as fontes, e não sei se esse mediador é um mediador oficial, porque eu percebo que a Babilônia é muito grande. As reuniões, elas não terminam, não sei se vocês percebem. Elas são reuniões que começam, mas elas não terminam, concluem uma ação efetiva de combate a tudo isso, começando do pequeno, começando de poucas coisas para a gente alcançar o objetivo final. Agora, eu tenho essa visão, é uma visão otimista, pessimista, ou pessimista, otimista, não vou traduzir a ordem, de que se a gente não começar a fazer agora, a gente coloca em risco as questões setoriais. Só para finalizar, eu tive recentemente visitando um hospital fora de São Paulo e pediram uma reunião, se a gente podia ir até lá, e eu, poxa vida, que prazer, vamos lá visitar. E eles me tiveram a generosidade de abrir as tabelas de remuneração deles, né? Eu quase caí para trás. Eu falei, não. Quando eu vi, eu falei, eu não tenho problema, Valdeci. Quando eu vi as tabelas deles e eu vi a demonstração de resultados, eu falei, vocês não vão conseguir nunca virar esse jogo. Assim, enfim. Então, nós temos que tentar agir em nome disso ou em nome da sustentabilidade setorial, entendeu? Eu vejo dessa forma, Valdeci. E fica, ao final, todo mundo sobre verticalização, achando que essa aqui é a solução, né? Então, tanto é que todos os movimentos de mercado hoje são exatamente uma solução verticalizada, né? Mas, Marcel, claro, você tem uma percepção muito importante daquilo que acontece conosco no setor jurídico, mas principalmente naquilo que tem a ver com as relações trabalhistas dentro das nossas instituições. Então, eu queria um comentário seu em relação à reforma trabalhista, né? A gente ouve aí
que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, né, que está hoje na campanha, aparentemente está aí naquilo que se discute, né, em primeiro lugar, ele sempre está acenando, uma hora com uma reforma, uma hora com uma revogação. Então, e eu vou ter, e assim, eu vou dar um testemunho seu, eu assim, hoje eu sou um sindicalista, embora, né, não o típico, né? Porque eu sou o presidente do Sindiosp, que é o sindicato dos hospitais, clínicos e laboratórios patronal, é o maior sindicato patronal, é o maior sindicato da América Latina. Nem tinha ideia que era isso quando fui para lá, né? E também não virou isso porque eu fui para lá, né? Já era, né? Mas isso aumenta a responsabilidade e eu percebo mesmo, olhando do lado de cá, né, com a visão mais benigna, claro, que eu posso ter da reforma trabalhista, de que a mão da reforma trabalhista foi muito pesada e que ela retirou, sim, muitas perspectivas, né, tanto do setor patronal quanto do setor laboral. Então, eu queria ouvir um pouquinho desse seu comentário. O que vocês... Porque eu não sei nada do que vai acontecer, mas, de repente, vocês têm contato, você faça parte do grupo Prerrogativas, né? Então, diz aí um pouquinho para a gente o que você acha que aconteceu, o que pode acontecer para a gente poder encerrar aqui com chave de ouro, ou não. Legal. Na linha do que os meus colegas bem colocaram, eu acho que todo processo de mudança causa uma dor muito grande, né? É muito difícil mudar. Seja no ramo de saúde, seja no ramo de indústria, comércio, prestação de serviços, varejo, é muito difícil mudar. E se você não consegue uma mudança desde os níveis mais sêniores, o processo fica realmente inviabilizado. A reforma trabalhista, de uma forma muito resumida, ela trouxe coisas boas e trouxe coisas ruins, né? Ela foi tida como reforma, mas não foi bem uma reforma, porque foi feita às pressas, não houve um debate mais aprofundado sobre alguns pontos. Daquilo que se tem de forma positiva, eu posso mencionar algumas coisas que a Justiça do Trabalho vinha decidindo de uma forma mais intangível, e aí se colocou a bola no chão e disse, olha, isso não é do jeito que vocês estão decidindo. Então, jornada in itinere, que é o tempo que o empregado leva para chegar até o trabalho. Esse tempo era considerado como tempo de serviço. Então, se ele tinha uma jornada de 8 horas, levava 1 hora para chegar e 1 hora para voltar, ele trabalharia 6 horas, porque o deslocamento era considerado jornada de trabalho. Algumas verbas que eram pagas ou que são pagas para empregados, a natureza salarial foi afastada. Então, prêmio por desempenho acima do ordinário não é salário. Abono não é salário, ajuda de custo não é salário, diária para viagem não é salário. E não é salário, inclusive, para fins previdenciários. Se você pagar para o seu empregado, não vai ter incidência das contribuições previdenciárias ou das CIDs do Sistema S. Se criou a figura do hipersuficiente. Então, é um empregado altamente preparado, intelectualmente, academicamente. O que eu negociar com aquele empregado tem valor de lei. Então, se criou a figura do hipersuficiente. Mas se trouxe também algumas coisas ruins, né? Na parte dos sindicatos, se tornou a contribuição sindical facultativa. E ao se tornar a contribuição sindical facultativa, se trouxe uma perda muito grande para essas entidades, que são entidades válidas. Muitas entidades são válidas. Nós temos talvez um número muito grande de sindicatos no Brasil, né? O último levantamento que eu vi, a gente tinha quase 20 mil sindicatos no país. É um número alto. Mas solucionar esse número alto, tirando a contribuição sindical,
não me parece o melhor caminho. Eu acho que nós teríamos outros caminhos para fazer esse saneamento, né? A reforma trabalhista, ela tirou algumas coisas realmente, algumas coisas que eram já corriqueiras, já eram comuns para determinados empregados. Então, a gente tem um misto de sentimentos aí. E esse misto de sentimentos, ele acaba agravado com essa situação de instabilidade que nós vivenciamos hoje, que o Marçal bem colocou. No campo jurídico, essa situação de estabilidade, ela se materializa com esse ativismo que a gente vê, né? O judiciário pisando no terreno do legislativo, o judiciário pisando no terreno do executivo e fazendo até Montesquieu se revirar lá na sua tumba por conta dessa invasão no que diz respeito aos três poderes. Então, esse misto que foi trazido pela reforma acaba agravado com essa situação de estabilidade. No saldo, me parece que mais coisas positivas do que coisas negativas. Se na plataforma dos candidatos se propuser a revogação dessa reforma, eu acho que nós teremos mais prejuízos do que benefícios. É a minha opinião. Tivemos um momento, um bate-papo aqui bem gostoso, né? Aprendi bastante aqui com meus velhos amigos e novos amigos, né? E acho que vocês também que tiveram a oportunidade ou de estar aqui conosco ou nos assistindo à distância, também creio que tiveram um processo de enriquecimento muito grande e uma manhã muito gostosa, né? Vou devolver aqui a palavra aqui para o Fabinho, para ele fazer o encerramento, mais uma vez agradecendo o honroso convite que foi feito a mim e aos meus colegas de podermos estar aqui. Um abraço para você, um abraço para todos. Bom, ele me chamou de Fabinho, então eu posso chamar ele de Chico, né? Que é como a gente já se relaciona há décadas aí, né, Chico? Já é da família. Então, realmente acho que o Chico fez uma brilhante síntese aqui dessa mediação, trazendo a palavra mudança, né? Porque eu acho que esse é a palavra-chave desse contexto que nós tivemos hoje aqui, né? O Valdecir falando das mudanças, da parte de tecnologia, quanto isso fez a mudança na instituição dele, né? O Marcel falando das mudanças nas relações trabalhistas, né? O Wilson falando das mudanças nas relações institucionais, né? E o Marçal falando das questões todas econômicas, financeiras, as mudanças que nós tivemos que fazer para nos adaptar a todo esse processo que a gente vê acontecendo. Então, eu acho que assim, as pessoas querem mudar, não mudam, mas eu acho que é inevitável essa mudança. Na minha visão, concordo com os nossos colegas aqui, esse contexto de que nós precisamos acontecer, né? E ela vem acontecendo em todas essas áreas, né? Acho que eu concordo também com os colegas em relação às mudanças nas relações institucionais, que isso vai ser cada vez mais um trabalho compartilhado em rede, né? Tanto que nós estamos aqui, através da Healthcare Alliance, propondo essa alteração de trabalho em rede, né? De compartilhar realmente, usando o que cada um tem de melhor, né? A sua expertise para contribuir com o outro, e a gente assim poder fazer um ecossistema que seja mais produtivo, né, que tenha melhores resultados realmente para todos. Não dá para todo mundo fazer tudo, então eu acho que o ganha-ganha está nesse tipo de relação realmente. Então, eu agradeço aqui a presença de todos que estiveram aqui presencial com a gente nesse evento, nessa mesa de abertura da Semana do Gestor Hospitalar, né? Especialmente aqui aos nossos colegas palestrantes, ao Chico, e a presença de vocês também que estiveram online com a gente até o momento. Lembrando que nós temos mais 2 mesas
que nós iremos discutir outros assuntos, né? Um em relação à relação com as pessoas, qualidade de vida dos nossos profissionais na área da saúde, que será amanhã às 10 horas, e depois de amanhã às 10 horas, o tema é interoperabilidade na área da saúde. Então, são assuntos bastante relevantes, teremos outros palestrantes renomados também participando, e vão ser online essas duas mesas. Então, a gente agradece a presença de todos, esperamos que tenham um ótimo dia e muito obrigado novamente por todo mundo estar aqui.